Capítulo 8 Gravitação Universal. Introdução. O brilho e o movimento dos astros sempre despertaram a curiosidade dos homens. Em todas as etapas da civilização, eles procuram dar explicação para fascinantes fenômenos da gravitação universal. Os gregos, por exemplo, deduziam que a Terra ocupava o centro do universo, em torno que ela girava outros corpos celestes em perfeitos círculos concêntricos. Esse sistema, conhecido como geocêntrico, sistematizado pelo astrônomo grego Hipparco do século II a.C. Mas astrônomos gregos como Aristóteles de Samos 310 a 230 a.C. pensava de modo diferente. Foi o primeiro a afirmar que todos os planetas, inclusive a Terra, giravam em torno do Sol. Assim, ao contrário do sistema geocêntrico, recebendo pelos compatriotas, Samos imaginou um sistema heliocêntrico, Hélio-Sol. Entretanto, na época, ele não teve crédito, porque favorecia o geocentrismo. Os gregos acreditavam na ideia que o homem era o centro do universo. No século II, o sistema geocentrístico foi desenvolvido e consagrado por Cláudio Ptolomeu, grande astrônomo da Alexandria do Egito. Somente no século XXI a teoria heliocêntrica viraria a se afirmar novamente, graças a estudos cônegos polonês de Nicolau Copérnico, 1475 a 1403, que, discordando do sistema de ptolomático, aceitou e defendido até então. Removeu a teoria de Aristático e afirmando que o Sol era realmente o centro das órbitas planetárias. Essa reafirmação sustentou muito o debate e da discussão. A observação dos fenômenos celestes levou a outros astrônomos sul-dinamarqueses, Theo Brande, 1546 a 1601, elaborar uma teoria intermediária. Ele concluiu que os planetas giravam em torno do Sol e a Lua girava em torno da Terra. Suas observações levaram o alemão Johannes Kepler, 1571 a 1630, a elaborar algumas leis que convenceram os pesquisadores sobre a realidade do heliocentrismo, estabelecendo ainda as órbitas que eram eclípticas e não circulares. Mas muitos ainda negavam a teoria copérnica. Por exemplo, o italiano Galileu Galilei, 1564 a 1642. Um dos maiores pesquisadores da ciência conheceu, foi acusado de herege pela Igreja Católica, porque afirma que a Terra não era fixa e vazia da parte do Sistema Solar. As conclusões de Kepler e Galileu foram coroadas pelos estudos de Isaac Newton, 1643 a 1727, físico-matemático inglês, autor da lei da gravitação universal, que explica a mecânica celeste. Leis de Kepler. No século XVII, Johannes Kepler enunciou as leis que regem o movimento planetário, utilizando os seus estudos as anotações dos astrônomos dinamarquês Theo Brande. As leis que trataram-se dos movimentos dos planetas são: primeira lei. Os planetas descrevem órbitas eclípticas em torno do Sol.
ocupando este um dos focos do eclipse. Segunda lei, o segmento imaginário que se une o Sol e os planetas descreve as áreas proporcionais aos tempos gastos em percorrê-los. A1 sobre ΔT igual a 2 sobre ΔT2 constante. Isso significa que os planetas se movimentam ao redor do Sol com a velocidade que varia, pois quando A1 é igual a 2, logo T1 é igual a T2. Mas se ΔS, a posição, é menor que ΔT2, logo a velocidade primeira é menor do que a velocidade 2. Conclusão: as velocidades dos planetas são maiores quando eles são mais perto do Sol e menos quando estão mais longe. Ficou melhor. Conclusão: as velocidades dos planetas são maiores quando eles estão mais perto do Sol e menores quando eles estão mais longe, a ponto que A é a órbita do planeta mais próximo do Sol, chamado de perihélio, e o ponto B, mais afastado, chamado de afélio. Terceira lei. Os quadros dos tempos da revolução dos planetas do tempo para dar uma volta completa em torno do Sol são proporcionais aos cubos das suas distâncias medidas ao Sol. Essa letra aqui que eu não sei pronunciar é o T, né? T2 sobre A3 igual a K. Observações. Aqui. Observações. Através dessa lei, podemos concluir que o período da translação de um planeta aumenta com o aumento do semi-eixo, mas a sua trajetória em torno do Sol, isto é, aumenta o seu ano. Exemplo, Mercúrio, o ano tem 82 dias terrestres. Plutão tem 248 anos terrestres. As três leis de Kepler são válidas para qualquer corpo girando em torno de uma grande massa central, isto é, satélites naturais e artificiais. Número 3. Constante K depende da massa do Sol e não do planeta que gira em torno dele. A aplicação de quanto tempo seria aproximadamente no período do planeta girando em torno do Sol se a distância do centro da gravitação fosse 8 vezes da distância da Terra sobre o Sol. Resolução. Podemos supor que a órbita elíptica do planeta seja muito próxima de uma circunferência. Dados T1 de um ano, não sei. Aí, FUNESP, a Terra se descreve no elipse do torno do Sol.